Bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Irmão, ontem nós falávamos a respeito da graça original, mas o dogma da Imaculada diz que Nossa Senhora foi preservada do pecado original. E aí, como entender, né, o que é o pecado original, uma vez que tem a graça original que sobrepõe, né, que antecede tudo isso? Aí a gente precisa ir um pouco na história da igreja. Antes da definição do dogma, começa com uma disputa no início da história da igreja entre Pelágio e Santo Agostinho. Pelágio era um monge muito piedoso, perfeccionista, e ele achava o seguinte, que bastava seguir os mandamentos e as regras de rezar, de fazer penitência, que a pessoa seria salva. Então Jesus seria somente aquele exemplo de vida para nós. Daí vem o pelagianismo, que é uma tendência à autossuficiência do ser humano. Santo Agostinho, ao contrário, que era um homem que tinha feito uma caminhada de fé muito difícil, né? Agostinho teve uma vida afetiva sexual desregrada, passou por outras experiências religiosas e outros cultos religiosos, depois ele faz aquela experiência de conversão. Tarde te amei, beleza, sempre antiga e sempre nova. Agostinho sabia como o ser humano é frágil, como o ser humano é sujeito a desviar-se do caminho. Então Agostinho, é a partir de Agostinho que se criou essa expressão pecado original que não está na Bíblia. Tanto que os evangélicos não usam essa expressão, eles falam em queda, a queda. Então Agostinho disse, gente, não é bem assim. O ser humano é frágil. Se a gente olha o relato da Bíblia, onde se conta a história de Adão e Eva, que depois a Igreja Católica reconhece que não é um fato histórico, nem um fato simbólico. No começo da humanidade, tem um projeto tão bonito de Deus para a humanidade, que a gente chama da graça original, da criação em Cristo, mas o ser humano nega a Deus. E essa negação, que tradicionalmente se chama na Igreja Católica de pecado original, nos deixa frágeis. E a consequência desse pecado original é o que a Igreja Católica chama de concupiscência. Vamos explicar o que é isso. Vamos lá, uma imagem que você se lembra. Quando vem uma pandemia como essa que a humanidade sofreu, o ser humano ele é frágil, ele pode pegar a doença muito fácil. Aí vem a vacina, não vem? A vacina é para proteger o ser humano, para fazê-lo mais resistente. Da mesma maneira, a concupiscência é que o ser humano ele tem tendências muito bonitas, muito boas, mas também tem tendências más. Ele está frágil, ele está sujeito ao pecado. E o Concílio de Trento diz, olha, a concupiscência não é pecado, não é a negação a Deus, mas ela nos torna frágeis. A gente fica fascinado pelo mal, a gente se deixa enganar pelo mal. Então, o pecado original é isso. Nós nascemos numa sociedade que está marcada pelo bem, mas também está marcado por uma história de negação a Deus. Como se estivesse na genética do ser humano. Entende? Está na história da humanidade. Isso a gente chama de pecado original. Então não se trata de, o que eu tenho a ver porque Adão e Eva fizeram uma besteira e agora eu estou pagando. Não é isso. É que temos a história misturada do bem e do mal. E por isso mesmo a gente precisa ser resgatado em Cristo, salvo em Cristo. É isso que Agostinho colocou em destaque. E isso tem consequência na pessoa e também no modo, na humanidade toda, né? No modo comunitário. Interessante, irmão. Irmão, a gente continua conversando sobre esse assunto, né, para chegar também na questão do dogma Nossa Senhora. Muito obrigado, né, acho que ficou mais claro para nós, para entender agora a questão da graça original e do pecado original. Ficou mais fácil para a gente compreender, para chegar também como que Nossa Senhora foi preservada desse pecado, né? Para a gente entender qual que foi a vontade de Deus na vida de Maria também. Então a gente continua com Escola de Maria e fica essa curiosidade agora para os próximos programas. Deus abençoe você, devoto.